agora, minha filha, nós vamos convidar o Éder Carvalho Sandi da ECS Consultoria Agrônoma, junto com o Thales Conrado, ele que é engenheiro agrônomo da Eldorado, para apresentar aqui os resultados da família Eldorado. Vamos aplaudi-los e conhecer essas grandes experiências e os resultados importantes aqui dessa fazenda maravilhosa. Sejam bem-vindos, muito boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Só um minuto. Muito feliz, contente de ver a casa cheia. Agradecer ao Dian pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz mesmo de estar representando todo o Grupo Eldorado, né? Essa responsabilidade de passar um pouco da agricultura que a gente pratica aqui e o que a gente faz para ter sucesso na produção de cafés especiais, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da parte dos manejos que a gente pratica. Falar um pouquinho de mim, eu sou o Thales Conrado, sou engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal. Estou aqui há 3 anos trabalhando com o Dian, com o Itamar, na frente aí da parte agronômica e monitoramento das lavouras. O Grupo Eldorado aqui, a gente tem aproximadamente 1.200 hectares e a gente está em 5 cidades diferentes, o que proporciona aí diferentes terroirs, diferentes cafés, e vai gerar toda essa diversidade e que gera diferentes perfis de café, né? Da nossa parte, do agronômico, né, qual que é a nossa responsabilidade, o que a gente consegue agregar na produção de cafés especiais? Nossa principal responsabilidade é produzir cafés, né, e colocar cafés de qualidade dentro da moega. A gente trabalha na matéria-prima, onde a gente, depois aqui na usina, com o Marcos Kim, com o Giovanni, toda a equipe de qualidade vai lapidar esses cafés e gerar diferentes perfis, diferentes processos, que é o que a gente está vendo aqui hoje, né? O Grupo Eldorado conta hoje com 2 consultorias, né, para me ajudar, onde a gente troca bastante ideia. O pessoal traz informações para nós, que é o Éder Sandi, que está me acompanhando aqui hoje nessa demonstração do que a gente faz, e também o Regis Rico, com a RR Consultoria. Então, são 2 cabeças fora da Eldorado para nos ajudar a pensar, a trabalhar e trazer tecnologias, trazer conhecimento, para aí sim a gente formar a nossa opinião e conseguir o melhor resultado. Falar um pouquinho da agricultura que praticamos, né? Hoje a palavra que está na moda é a regenerativa, se a gente é conservacionista, se a gente é convencional, orgânico. A gente aqui da Eldorado acredita muito na agricultura de 2 palavras. Eu coloquei aqui, que é uma agricultura consciente, onde a gente tem que ter ciência ao nosso favor e a consciência do que a gente produz e o que a gente leva para os nossos clientes, desse café que vai estar na mesa aí do mundo todo, né? E também a gente precisa ser eficiente, o máximo de eficiência. Não tem espaço para erro dentro do negócio, dentro da agronomia, né? A gente tem que ser o mais efetivo, o mais assertivo possível, porque qualquer erro custa caro, qualquer erro a gente deixa de ser eficiente. Falando um pouquinho da parte de consciência, o que a gente pratica? A gente busca uma consciência, vou falar de 3 pilares, né? A primeira vou falar da ambiental, e a consciência ambiental, a gente tem que respeitar o meio ambiente, né? Então, a gente trabalha muito a parte das leis de conservação do solo, a gente trabalha a fixação de carbono, a gente agrega matéria orgânica no nosso solo. Todo ano a gente coloca aí pelo menos 4 toneladas de composto orgânico
onde nós próprios aqui fabrica esse composto, tirando aí passivos ambientais, dejetos e dando um destino nobre para eles, né? Eles voltam como nutrientes para a lavoura. A gente trabalha também na conservação da biodiversidade de plantas, de micro e macro-organismos, tanto do solo e do ambiente, né? Desde insetos do solo, polinizadores, então tudo isso a gente tenta agregar e ter junto ao nosso favor, né? Para a gente não agir contra a natureza e sim descer o rio aí a favor, né? Se a gente tentar subir um rio, a gente vai dar braçada e não vai conseguir. Trabalhamos o uso racional de água. Nossas irrigações aqui são todas muito bem feitas na questão, então tudo gotejo, tema mais eficaz aí que a gente tem na cafeicultura, né? E também essa última, que é o uso racional de defensivos químicos, eu acho que isso vai um pouco além. Eu vou falar um pouquinho aqui, e a gente tenta reduzir o uso de defensivos químicos, usando sempre na hora certa e da forma correta. A gente consegue substituir, diminuir esse uso com cultivares resistentes, a gente agrega a parte de defensivos biológicos, a gente tem um monte de ferramentas que podem nos ajudar, nos auxiliar a ser eficientes e diminuir esse uso. Porque isso vai entrar na parte social também, onde que a gente tenta trabalhar o paladar consciente, que é levar na mesa de todos os consumidores do café Eldorado a parte de um café que é livre de resíduos de defensivos, né? A gente pensa que tem a ideia que a gente precisa levar um alimento limpo, saudável e que não vai causar dano para quem consumir esse café. Então a gente tem toda essa consciência e esse cuidado. Então uma coisa puxa a outra, né? E também a gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente precisa dos nossos colaboradores. Com isso, a gente expõe eles a menor risco, né? E falar um pouco também da consciência econômica, que eu já dei um spoiler aí, falei um pouquinho, que é da parte que a gente tem que ser eficiente, a gente tem que trazer resultado, a gente tem que trazer produtividade e não necessariamente a gente precisa investir muito mais, e simplesmente ser mais eficientes, usar tecnologias que traz resultado, tecnologia que vai agregar ao negócio. Então a gente tem que explorar o máximo potencial de plantas, das nossas plantas, né, de produtivo, o potencial das nossas áreas, e o patrimônio da fazenda é aos pés de café. Então a gente tem que ter o máximo cuidado, a gente tem que diminuir as percas por pragas, doenças, então a gente tem que ser o mais eficiente possível. Então, usar e trabalhar com tecnologias eficientes e otimização de atividades, né? Porque assim a gente consegue agregar resultados. A gente tem que ser, a palavra é eficiente. E linkando isso, agora eu vou passar a palavra para o Éder, que é nosso parceiro, para ele falar um pouco das ferramentas, das tecnologias que a gente precisa para ser eficiente dentro da cafeicultura. Obrigado, Thales. Parabéns pela sua breve apresentação. É um enorme prazer estar aqui hoje compartilhando esse tempo precioso com vocês. Jean, em nome da família Eldorado, obrigado de coração. Eu que estou na Mogiana há 17 para 18 anos, já fiz parte da diretoria da MSC, sempre acreditei nesse projeto de qualidade. Tive a oportunidade de ter aula com o professor Donizete, que teve palestra aqui hoje de manhã, sempre essa passagem bonita que a gente consegue trilhar nesses trilhos da nossa cafeicultura. A quem não me conhece, meu nome é Éder Carvalho Sândio, eu sou natural de Muzambinho. Eu tive a oportunidade de fazer minha graduação na UFLA, finalizei em 2006 para 2007, e logo em seguida vim para a região da Mogiana. Trabalhei por um breve período na nossa cooperativa aqui da região, e desde final de 2011, começo de 2012, estou trabalhando como autônomo. Essa é a pessoa que vos fala. E qual que é a ideia aqui hoje? Não é aprofundar em nenhum tema, até por causa do contexto de tempo que a gente tem.
mas sim tentar passar um recado de consciência do que a gente agronomicamente pode fazer para melhorar nossas propriedades e levarmos produtividade, qualidade, consciência ambiental e tudo mais que a gente pode fazer pela nossa cafeicultura. Solo e suas características. É uma região que tem muitas anuâncias, a região da Alta Mogiana. A gente sai em uma distância pequena, 1 quilômetro em linha reta na Mogiana, a gente consegue sair de um solo de CTC 15 para os mineiros, ou 150 milimol para os paulistas, para um solo com 5% de argila, solo muito arenoso. Então, é uma região com muita diversidade. E essa diversidade que faz a bagunça, né, Jean? Que faz os terroirs, que faz o microclima, a altitude, esse mix de clima. É muito interessante. Variedades. O quão grande é a interação de variedades ambiente. Já teve palestra sobre o tema. Práticas culturais e mecanização. Ou seja, é impossível praticamente hoje, mesmo para a cafeicultura que é considerada 100% manual, não pensar em alguma forma de mecanizar. Seja numa pulverização com drone, seja numa forma de tirar o café dentro da lavoura. Então, assim, o convívio com a tecnologia e com a informação, ela tem que ser constante. Espaçamentos, colheita mecânica. Até em conversa com o colega Regis, mais cedo, estava comentando por que a cafeicultura foi para o renque mecanizado. Né? Por que não se planta mais café 4x2 na cova? Por causa da colhedeira. O renque mecanizado é justamente para não ter café entre as plantas. Então, a mecanização mudou nossa forma de plantar café. Sim, a mecanização mudou nossa forma de plantar café. A irrigação, por quê? Como uma cultura que tem alto valor agregado, exemplo, muito comum você ter uma média de custo em torno de R$20 mil por hectare de custo numa lavoura comum. Tem gente que tem mais, tem gente que tem um pouco menos. O risco de um veranico, um déficit hídrico passado, 150, 200 milímetros, e prejudicar o patrimônio do produtor, que é a capacidade da planta produzir, é muito grande. Então, o investimento em irrigação, apesar da região com característica de pouca água, ele se faz muito necessário. E aí entra as questões de consciência ambiental e manejo de irrigação. Fertilidade do solo, podas e manejo. É um mix de coisas que a gente, como consultor, e me considero um extensionista, qual que é a nossa missão, função, proposta para o Grupo Eldorado e demais? Fazer justamente essa ponte prática entre o que a academia tem de melhor e o produtor. É justamente, acho que essa missão que a gente tem, diversos colegas agrônomos que fazem essa função bonita de fazer a extensão, é levar o que a pesquisa, o que os pesquisadores, que as melhores cabeças pensantes do nosso Brasil, seja em todas as áreas, irrigação, biotecnologia, geoprocessamento, fertilidade, tudo, trazer isso para a realidade de cada cultura e cada local. Esse é o nosso propósito, esse é o desafio do técnico extensionista, consultor, assim como queiram chamar. Quais ferramentas temos para tal? O tema já está bastante atual e bastante novidade sobre cafeicultura de precisão, livros, né, professor da UFLA, Exalc, muita gente discutindo o tema. E o que a gente pode tirar para a cafeicultura dessa importante tecnologia, ou seja, a interface tecnologia prática no campo. Exemplo, renque mecanizado. Imaginem, senhores, a importância de ter uma linha com alinhamento perfeito. A mecanização poder passar em cima de um linho de cafeeiro e não ter desvios que a máquina bate nos troncos de pé de café, danificando os ramos ortotrópicos. É nesses mínimos detalhes que a gente consegue aumentar a produtividade. Se a gente aumenta a produtividade com consciência, com plantas sadias, agregando tecnologia, a possibilidade de ter maior qualidade depois no produto final é maior. Então, não tem como falar em qualidade sem ter excelência nos processos de produção. Excelência em todos os sentidos. Desde a implantação da lavoura, que a gente já tem tecnologias hoje no mercado, que a gente consegue colocar fertilizante a 1 metro de profundidade, romper camadas profundas, estourar o horizonte bitextural, tirar o horizonte álico,
trazer condição do enraizamento profundo, buscar água, otimizar o nosso solo, com tecnologias como um GPS que está fazendo esse alinhamento com precisão de 2 centímetros de erro. Então, é muito importante, quando pensar em plantar a lavoura, vamos projetar. Sim, gente, uma lavoura de café hoje bem pensada, ela deve ser projetada antes de ser plantada. Tem tecnologia hoje disponível para isso. Um exemplo, né, uma máquina preparando, um GPS simples em cima da cabine do trator. Plantadeira, trabalhando, um piloto automático, tudo mecanizado. Depois de plantado, o ganho operacional, e aí trazendo um pouco de dados da cana, chega a ser de 40% no uso de máquinas e mecanização quando se projeta uma lavoura, ou seja, pensando em ter menos virador, menos morredor de rua, menos carreador, otimização de água, etc. Então, quando se projeta um plantio, a eficiência ao longo de 10, 20 anos, imagina o quanto que a gente ganha. Outra importante ferramenta é geolocalizar as amostragens de solo, principalmente para propriedades grandes. Se tiver condição de voltar num ponto próximo ao que foi coletado no ano anterior, e você tem um histórico, um GPS hoje, dá para baixar no celular, e ter uma facilidade, repetibilidade amostral de solo, a importância que tem a interface tecnologia e amostragem de solo. E por que eu vou chamar a atenção disso? O que sobra para o agrônomo interpretar? Normalmente, quando o laboratorista vai processar uma amostra no solo, chega lá 200, 300 gramas de solo. 1 hectare com 10 mil metros quadrados vezes 20 centímetros é muitos milhões de quilos de solo. O que essa amostragem faz? Ela pega uma parcela muito pequena e vai para o laboratório. E ainda pode ocorrer erro de laboratório. Aí sobra para o agrônomo pegar esse resultado, interpretar e fazer o que é melhor para a lavoura. Então, o capricho na amostragem de solo, ele é fundamental para uma boa recomendação e interpretação. Exemplo. Essa é uma propriedade daqui da Mogiana, é um mapa de variabilidade espacial de saturação de base, um grid amostral de 1,5 hectares a cada ponto coletado. Como que gerou esse mapa? Foi interpolado os pontos de cada resultado. Então, eu tenho regiões dentro de uma mesma propriedade, um V% abaixo de 40 e V% acima de 70. Se eu estivesse fazendo uma amostragem pela média, daria os 55, 60 que o café precisa. Eu não estaria fazendo nada. Então, sem essas ferramentas, é muito difícil achar esses pontos de gargalo. Na cafeicultura, por causa da diversidade de produção, uma lavoura está em poda, a bienalidade da própria cultura, uma planta está produzindo mais que uma planta na mesma rua, produzindo mais, uma outra menos, é muito difícil a aplicação em taxa variável de fertilizante, potássio, magnésio, como é muito prático em outras culturas. Mas a correção de solo, ela é possível de ser feita em taxa variável na café. E isso é um exemplo prático disso. Aqui é um talhão, por exemplo, no meio desse mapa, que dá em torno de 15 hectares, que se fosse amostrado de forma convencional, não teria calagem. E a gente veio aqui nessa região aqui e conseguiu gerar essas fotos seguintes aqui, ó, que estavam no mesmo ponto. Deficiência de magnésio visual. Aí o professor Donizete, que está ali nos vendo, sabe da importância desse magnésio, o que esse magnésio vai fazer com a capacidade da planta reservar carboidrato, né, professor? E tudo mais. Dentro de uma mancha de solo. Então, nós técnicos temos a capacidade de, através de tecnologias, minimizarmos nossos erros, certo? Outro exemplo. Aqui nessa mancha mais escura, eu estava com V% acima de 90, ou seja, um erro operador, caiu muito calcário, aconteceu alguma coisa. E é interessante, mas o que esse V% muito alto pode me impactar? Essa última foto mostra, a lavoura travou os micronutrientes, professor. Por quê? A condição de pH de solo, com pH muito alto, praticamente indisponibiliza micronutrientes, né?
Então, ter esse pente fino da amostragem do que é a fertilidade de uma lavoura se passa também por uma boa interpretação da sua análise de solo. Fica a dica, tem muita tecnologia que dá para ser usada. Por que a gente tem que pensar dessa forma para altas produtividades e qualidade? Porque na nutrição de plantas, no manejo agronômico, a gente é sempre limitado pelo nutriente em menor disponibilidade, seja ele qual for. Se eu estou colocando lá meus 400 pontos de nitrogênio, 400 pontos de potássio, um exemplo hipotético, gastando R$4.000 com esses dois nutrientes, e estou esquecendo do molibdênio, que vai 30, 50 gramas por hectare. Vai limitar a produção. Vai limitar a produção. Na cafeicultura, por a gente falar de uma planta C3, que tem metabolismo lento, e que tem bienalidade, que é uma planta de ciclo longo, né? Ela cresce num ano para produzir no outro, esse efeito ele demora mais a ser percebido, diferente de uma cultura anual, mas vai impactar. Por que a gente acaba tendo pouca capacidade de interferência nos nossos ambientes? E o ambiente terroir acaba sendo tão importante, o clima, a região, e a parte agronômica acaba ficando um pouco com aquela sensação assim, eu não consigo fazer muita coisa. Por causa disso aqui, ó. Imagina que adaptado de algumas aulas da Exalc, do professor Witt, que a minha planta é a seta preta apontada para cima, o que eu consigo colocar no sistema? O que está em azul? Fertilizante. E quem irriga? Água. E quem não irriga só coloca uma seta. E as outras setas todas estão me roubando. Fixação no solo, lixiviação, erosão, volatilização. Eu só tenho competição. Exemplo. Muito se fala de plantas de cobertura na cafeicultura. Mas a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Diga-se passagem que o nosso café é uma C3, é uma planta de metabolismo mais lento, diferente das culturas de metabolismo C4, que tem maior eficiência agronômica na absorção de carbono. Então, quando eu coloco uma braquiária no meio da rua do café e esqueço que são culturas totalmente diferentes, aqui a braquiária tem uma maior capacidade de absorção de nutrientes que o cafeeiro, e o cafeeiro está lá no seu período de enchimento de frutos, e eu esqueço de roçar aquela braquiária, perdeu. Não pode ter mato competição. Só que eu tenho que ter meu solo coberto. Aí que entra as práticas agronômicas, né, Thales? Por quê? Nitrogênio, enxofre, boro. Sendo eficiente, eu consigo 70% de eficácia de o que eu coloquei no sistema que a planta pega. Para fósforo, algumas situações, só 20% do que eu aplico a planta pega. Daí a importância da matéria orgânica. Daí a importância do conceito de preservação do solo, conservação. Potássio. Choveu muito, esse fator pode ser pior. Choveu demais, esse fator aumenta. Choveu menos, esse fator pode ser aumentado. Muito lixiviado. Mas, enfim, a gente está sempre perdendo. E o que a gente pode fazer para melhorar esses índices? Matéria orgânica, fundamental. Adubo com tecnologias que evitam percas. Tem várias. Organomineral, protegidos, liberação controlada, fertilizantes no mesmo grano, com revestimento. Você tem muita tecnologia hoje que pode ajudar a gente a ser mais eficiente nesse quesito fertilizante. Correção adequada dos solos. Gente, é uma questão muito antagônica, né? A gente saber que, por exemplo, para nitrogênio, num pH, voltar um pouquinho aqui, pH 5 em água, eu tenho uma eficácia para nitrogênio de em torno de 40% a 50%. Se eu subisse pH para 5,5, 6 em água, eu praticamente dobro a eficácia do nitrogênio. Só que pH, gente, 5 para 6 não é um aumento de 20%. pH é uma base em escala logarítmica, potencial hidrogeniônico. Então, é 10 elevado a 5 ou 10 elevado a 6. Então, é muita acidez que está no solo, nessa escalinha aqui, para alguns é só de 1 a casa.
é muita acidez, é muito hidrogênio, é muito alumínio atrapalhando o sistema. Certo? Exemplo do manejo adequado, equilibrado. Um exemplo de um experimento de cano de 2010. Isso aqui é alface. O que tem a ver com café? Tudo a ver, é planta. Eu subi a dose de potássio em gramas por planta na solução nutritiva de fertirrigação. Olha o que aconteceu com o teor de magnésio em gramas por quilo de matéria seca na planta. Caiu, com R representativo. O que isso quer dizer? Qual que esse é o recado? A adubação tem que ser equilibrada, gente. Eu não consigo ter produtividade e qualidade de fruto com coisas desequilibradas. A planta come solução do solo. Come? Não, não come. A planta bebe solução do solo quando tem água. Então, a gente precisa ter uma solução do solo adequada. Parcelamento do fertilizante, fertilizante adequado na hora certa, do jeito certo. Para ter uma planta desse jeito, a gente tem que respeitar essas histórias que a gente está contando. Plantio bem feito desde o começo. Muda de qualidade, solo bem preparado, sem impedimento físico, enraizamento pleno para a planta aproveitar plenamente o solo. Solo fofo, coeso, aerado. Ou seja, eu tenho que dar condição para a planta, no seu início da sua vida, fazer um bom enraizamento. Lavoura com 1 ano e meio de formação, aqui na nossa região, na linha, sem mato competição, com nutriente disponível, nutrição equilibrada e solo no meio da rua com planta de cobertura sem estar exposto. Considero um manejo adequado. Uma lavoura com 1 ano e meio, com uma captaçãozinha, já com 10 internódios para produzir para o ano seguinte, já com potencial de 60, 70 sacos para a primeira produtividade. É uma cafeicultura que ela é sustentável, né? Primeira floração de uma lavoura, já plantada nesses sistemas, uma lavoura já com enchimento de frutos. Aqui é um material, Jean, esse é uma foto de um paraíso em primeira safra, um material que está destacando muito em qualidade para a nossa região. Deixo aqui os parabéns para o pessoal da EPAMIG. Materialzaço. Uma grande ferramenta para nós no campo. Não tem como falar de cafeicultura sem falar de manejo de poda. Aí podar, a importância de planejamento, colher cedo, desocupar a planta cedo, podar cedo. Qual a melhor época de podar a planta? É sempre uma pergunta que fica, né? Desde que a planta esteja sadia, numa condição apta a ser podada, o quanto antes melhor. O quanto antes, lógico, depois de uma frente fria, etc. Na nossa região, a partir de 10, 15 de agosto, a gente já está saindo desse período que tem período de frio, né? Então, até no máximo final de setembro, está fazendo as podas. Exemplo de máquinas que ajudam demais a mecanização de poda, máquinas delicadas que conseguem fazer cortes precisos, onde a gente realmente precisa podar os ramos para fazer emissão de novos ramos para a nossa cafeicultura. Aí, pós-poda, triturar o material, fazer essa matéria orgânica que está aqui, ser voltada para a planta. Aqui é um exemplo que a gente voltou o cisco, depois de tudo triturado, junto com matéria orgânica, a mesma lavoura, 60 dias após a poda, ela já conseguiu fazer um fechamento quase que perfeito, otimização da luz solar, otimização dos recursos que estão no solo, otimização dos seus recursos, otimização da sua capacidade fotossintética de fazer carboidrato e reserva para a planta para produzir depois. Aí, a importância de ter cálcio, matéria orgânica, fósforo, tudo distribuído no sistema. Florada com solo corrigido. Aqui fica um leque. Eu tenho feito algumas apresentações e tenho colocado alguns colegas para pensar. Quando que devemos fazer a nossa correção de solo? O quanto antes. Terminou as adubações, fevereiro, março, tira as amostras de solo, se necessário, já faz a escalagem. Abril, maio, pega as últimas chuvas, já faz. Por quê? O período que a gente precisa de mais cálcio, mais magnésio, solo corrigido, de maior pico de demanda da planta, não coincidente, né, professor Donizete, bate com a florada. E tem gente que deixa para fazer a calagem em outubro, novembro. Já passou. Vamos fazer cedo, gente, na entrada do inverno. Já faz tudo, calagem antes do outono, cálcio e magnésio disponível na florada. Esse é um conceito que a gente tem aqui na Eldorado para poder fazer as plantas ter boa
sanidade e vigor. Aí, ó, florada com solo corrigido. É uma máquina aqui, um exemplo, fazendo uma capação, ou seja, a gente atingiu uma altura que a gente entende que a planta já começava a se autossombrear na barra, e como só esse tema aqui daria uma palestra, a gente está lá quebrando a dominância apical dela para a gente fazer ela encher fruto no barrado. E fazendo isso tudo para chegar nessa planta aqui, esse aqui é um mundo novo, aqui na região da Mogiana, que tem potencial lá para os seus 120, 130 sacos, que é florada do ano passado. Uso de maturador, a região, por ser mais alta, contrariando, às vezes, mas pode prejudicar um pouco a qualidade, mas num contexto de que eu preciso começar a minha colheita para me ter menos café no chão depois, às vezes é um mal necessário. Então, eu tenho que otimizar e fazer uma média do que a gente pode otimizar de melhor na nossa produção. Em suma, qual que era a mensagem que eu gostaria de passar como técnico para os senhores que estão aqui hoje? A cafeicultura aqui na Mogiana, ela já está há mais de 100 anos. Tem um tema bastante recorrente aí, cafeicultura regenerativa. Eu, particularmente, Éder, não gosto desse tema. Porque o regenerativo dá a gente entender que a gente está regenerando alguma coisa que a gente estragou. Não. Esses solos que a gente está aqui em cima, e a maioria dos solos do cerrado, quando a gente chegou, eles eram muito ruins. Solos álicos, anumínio alto, sem fertilidade nenhuma. A correção do solo conseguiu dar condição para a cafeicultura estar em cima desses locais. Em 99% dos casos, os solos hoje são melhores do que quando a gente pegou. Então, eu acho que o termo melhor é cafeicultura conservativa. A gente está conservando bem o que a gente fez e tentando ser melhor a cada dia. Minha opinião particular. E deixo o recado que produzir café é a arte de produzir ramos jovens. E um professor também que tive, que me ensinou muito sobre conceitos agronômicos, mas além de conceitos agronômicos, conceito de pessoa. Que uma boa agricultura ela é feita com capricho, hora certa e bem feito. Vamos lá. O que o agrônomo consegue fazer aqui na Eldorado? Apenas recomendar. Eu e o Reginho, que está aqui por aí, a gente divide a responsabilidade aqui do grupo e cada um se ajudando a gente faz. Mas a gente apenas recomenda. Eu digo que o tripé que sustenta uma boa produtividade, uma cultura que é viável agronomicamente e economicamente, ela está baseada num tripé de bem recomendado, bem feito e na hora certa. O bem feito e na hora certa depende da família, depende de quem está no dia a dia do campo, depende do Thales, depende da execução. Então, sem esse tripé, não tem agrônomo que presta, não adianta. E assistência técnica feita com capricho, com hora certa e bem feito, com equipe organizada. E, nas palavras do finado Dirceu Gossoen, paixão. Quando se faz uma cultura com paixão, dá certo. E é o que não falta aqui na família Eldorado. Muito obrigado a todos.